Meio à calamidade no Rio Grande do Sul, um pacote de medidas para aumentar as despesas, liberar emendas parlamentares a outros estados e beneficiar setores para além do território gaúcho começou a ganhar corpo no Congresso Nacional até a volta do auxílio emergencial para vítimas de desastres e não restrito ao Rio Grande do Sul. Tudo isso foi proposta dos congressistas. Esse auxílio seria parecido com o pago para trabalhadores informais e desempregados durante a pandemia da Covid-19, que custou 233 bilhões de reais. Essas propostas contemplam atingidos por situações similares ao dos gaúchos, mas não há apoio do governo até agora. E a questão, Ricardo, é também o dinheiro, né? De onde viria o dinheiro para tudo isso? Exato. Tiago, o Congresso Nacional ele não dorme. Uma parcela do Congresso Nacional está sempre de olho arregalado, esperando uma oportunidade para abocanhar um pouco de recursos. No meio dessa calamidade, entre todos nós, toda a sociedade mobilizada para ajudar o Rio Grande do Sul, pedindo inclusive a liberação e o governo fazendo a liberação do que a gente chamava lá das emendas PIX, para facilitar chegar o dinheiro lá, a coisa acontecendo, querem a liberação de emendas para outros estados. E você vê, vai colocando no meio de uma coisa que nós queremos que aconteça, a toque de caixa, outras coisas que não. Vai se abrindo a brecha, o rombo vai ficando cada vez maior. Então a gente precisa abrir o olho, tomar cuidado para que no meio de todo esse pacote de auxílio para o Rio Grande do Sul, que agora tem que ser feito de forma urgente, não se coloque alguns jabutis, como a gente sabe que acontece muito no Congresso. Ou seja, essas medidas poderiam ser voltadas só para o Rio Grande do Sul? Essas medidas, elas deveriam ser feitas por quem tem o poder de destinar o recurso, que é o Poder Executivo. Elas não devem ter ali intermediação de poder legislativo. Eu defendo, Tiago, que deveria acabar no Brasil qualquer tipo de emenda parlamentar, seja a emenda PIX, seja aquela que antigamente falavam do orçamento secreto. A gente tem que fazer com que as pessoas elas respeitem os seus respectivos cargos e os mandatos pelas quais foram eleitas. Deputados, congressistas são eleitos para entender o que está acontecendo, para participar de política pública, para criar legislação, mas principalmente para verificar se está sendo bem gasto, onde que vai ser gasto o recurso público. Então aqui eu enxergo apenas como um oportunismo barato para abastecer suas bases e se elas não ficarem ali restritas ainda ao Rio Grande do Sul, se isso for proposto para os demais estados, vai ficar escancarado a necessidade dos congressistas colocarem a faca no pescoço cada vez mais do Poder Executivo. Não é o primeiro linha de frente que a gente discute isso. Hoje não existe harmonia entre o Congresso Nacional e a Presidência da República. O governo hoje, ele tem, parece que são adversários. E isso gera uma insegurança jurídica no país muito grande, que não bastasse uma tragédia com a insegurança jurídica ocorrendo entre a harmonia que falta entre os nossos poderes, faz com que, na verdade, a gente fique cada vez mais desgastado no cenário internacional, que é o que a gente tanto precisa, que é de investimento aqui no nosso país, porque a gente precisa sim, né, Pepe? Diga. Felipe Monteiro, há alguma comparação com o que se fez no tempo da pandemia? É parecido, assim. Com certeza, os dois estados, tanto o estado de calamidade gerado pelo Covid, o estado de calamidade gerado pelo evento extremo climático no Sul, teve por consequência um efeito de guerra, né? Então, o que está acontecendo no Sul, no meu modo de ver, se assemelha, sim, de certa forma, ao caso do Covid. E nós temos que ajudar o Rio Grande do Sul, os seus municípios afetados, que é quase a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, na reconstrução do Estado, né? Na reconstrução dos municípios. E quando eu vejo uma medida dessa, né, sabendo que nós temos que fazer todos os esforços possíveis para recuperar o Sul, né, e todas as medidas possíveis ficam em torno de 100 bilhões de reais, né, a gente precisa de dinheiro para investir em reconstrução do Rio Grande do Sul e dos seus municípios, e eu comparo, né, com outras situações no Brasil todo, né, eu não vejo uma semelhança, né? Eu acho que nós temos que nos solidarizarmos com o que acontece no Rio Grande do Sul, tratar o que aconteceu no Rio Grande do Sul realmente como um caso peculiar, um caso específico, não é? Famílias, nesse momento, estão procurando seus entes queridos. Famílias, nesse momento, estão desesperadas porque não tem mais nada, né, de bem material, não tem comida, não tem água. E a gente, e o Congresso Nacional, que representa o povo brasileiro, de certa forma, querer ampliar o benefício
para o Brasil todo, no meu modo de ver, é uma afronta às pessoas do Rio Grande do Sul que estão passando por um momento de dificuldade como esse, não é? Então, eu discordo dessa medida de estender o pacote de gastos para as outras regiões, além da região do Rio Grande do Sul. E mais cedo a gente falava sobre a questão do Uruguai, né? O Uruguai acabou acertando a ajuda com um avião, helicóptero e também uma lancha ao Rio Grande do Sul. Então, a gente fez esse debate aqui. Infelizmente, agora, esses equipamentos do Uruguai estão ajudando nos trabalhos de resgate. Antes de passar aqui para o Rafael, só queria chamar a atenção para uma imagem que o Bruno Pinheiro, que está em Canoas, nos mandou de uma chuva fortíssima. Chuva muito forte nesse momento, de minutos atrás. E isso, claro, agrava ainda mais a situação. Os rios já estão muito cheios, o solo é encharcado e, claro, num momento como esse, os trabalhos de resgate são suspensos. Obviamente, não tem o que se fazer. Então, a chuva muito forte. A Beatriz, agora há pouco, vinha de Porto Alegre falando sobre a chuva lá. E agora, nessa tenda, inclusive, que foi montada, que o Bruno está, inclusive, alojado, onde estão as autoridades, essa chuva muito forte nesse momento aí em Canoas, que é uma cidade da região da Grande Porto Alegre, e a gente continua acompanhando. O Rafael Macris, também nessa nossa discussão sobre esses recursos que podem chegar ao Rio Grande do Sul e se outros estados deveriam ser beneficiados num momento como esse. É uma cena complicada que a gente está vendo aí, hein? O que o Bruno acabou de mandar para a gente. E a cidade de Canoas, pelas informações, é uma das mais afetadas, né, que a gente tem. Infelizmente, é uma situação complicada, é um novo sinal de alerta aí que surge para que a gente continue mandando boas energias, continue orando por aquelas pessoas, continue ajudando com mantimentos, continue ajudando com tudo que a gente pode nesse momento. Porque o Rio Grande do Sul já contribuiu tanto para o Brasil, não é, Tiago? Como foi colocado aqui, responsável por mais de 70% da produção e do consumo nacional de arroz. E tantas outras, é um polo moveleiro gigantesco, produção de vinho e tantas outras coisas. E nesse momento é hora de todos os brasileiros mostrarem que têm empatia pelos seus irmãos e ajudar. Voltando um pouco nessa questão dos recursos, a gente sabe que vai precisar de bilhões e bilhões de reais para que essas cidades sejam recuperadas. Ainda mais no Brasil, que tudo demora mais, tudo se gasta mais, uma ineficiência danada nos processos de licitação, nas construções de obras públicas. Vão ser necessários bilhões de reais. E daí a gente não pode confundir o dinheiro que vai ser investido lá com o governo se preocupando em arrecadar mais. A gente viu que foi colocado agora a tentativa da Câmara dos Deputados de colocar dentro de um projeto de Jabuti a questão da recuperação da taxação das compras de até $50 internacionais. Desculpa, isso daí não tem cabimento. Eu vi umas discussões aí em torno... a gente tem hoje 5 bilhões de reais de fundo eleitoral. Por que uma parte desse fundo eleitoral no futuro não é destinada para a recuperação dessas estruturas lá no Rio Grande do Sul? Coisa diferente, mano. A gente sabe que são coisas diferentes, Felipe, mas a gente sabe que tem que passar pelo Congresso Nacional, mas é gasto, é dinheiro público, é dinheiro do pagador de imposto que está sendo utilizado para isso. Da democracia. Eu quero ouvir a opinião sua sobre outra questão. Então vamos falar de fundo partidário. Fundo partidário, a gente tem mais de R$1 bilhão nos partidos. O fundo eleitoral eu sei que é mais difícil, que precisa passar por aprovação no Congresso, precisa de uma discussão mais ampla dentro da Câmara dos Deputados. Mesmo eu achando que deveria ser destinado para isso. Agora, e fundo partidário? Barato, cara. Você que gosta do PT, Eu não gosto do PT, não. 60... Não, eu não gosto do PT, não, vai, não. Posso terminar? Volta. Mas eu gosto do PT, cara. Tudo bem. Você não gosta, sei lá. São 60 milhões de reais de fundo partidário. Ou então, para quem gosta do PL, são 70 milhões de reais de fundo partidário. União Brasil, são 50 milhões de reais de fundo partidário. Os caciques partidários, eles têm muito bem a condição de se conversar entre si, falar, pessoal, vamos destinar uma parte desse recurso. Não dá. Claro que dá. A gente não consegue. Eles ficam alugando helicóptero, avião, eles ficam pagando jantares caros e a gente não pode falar para eles doarem. Tem que ter uma lei que fala que você pode gastar. Não se fiscaliza nada desse recurso de fundo partidário hoje.
Todo mundo que está aqui assistindo a gente sabe muito bem. Cara, não é populismo. É um populismo barato. Os caciques partidários usam esse recurso para alugar avião, alugar helicóptero, para jantar em lugar caro, para alugar carro blindado. Agora, eles podem se organizar, sim, para destinar esse recurso para ajudar lá no Rio Grande do Sul. Claro que pode. Agora, Felipe, a minha dúvida é se eles vão querer dar o recurso partidário para isso. É um grande problema, né, Tiago? O dinheiro do fundo partidário, né, e dos recursos que o partido eleitoral tem, o Ricardo pode até falar isso depois, com mais propriedade do que eu, ele pode ser utilizado para determinadas finalidades. Não é para tudo que pode ser utilizado o dinheiro do fundo eleitoral. Então, se porventura os caciques partidários quiserem doar dinheiro do fundo partidário para o Rio Grande do Sul, eles não podem por força da lei. Né? Teria que mudar a lei, eles alterar a lei. Então, com avião, teria que alterar a lei. Isso, mas se tem que alterar, então não pode fazer? Tem que mudar a lei. Vamos acelerar com isso. Calma, tem que mudar a lei. É outra coisa. Aí uma coisa que me deixa um pouco incomodado é esse argumento que eu acho que é um populismo, de certa forma, barato, né? Até porque encontra ressonância em certo grau da população, né? É difícil você justificar à população que o sistema partidário do Brasil precisa de 5 bilhões de reais para fazer campanha, né? Mas é bom lembrar que no passado, depois da Lava Jato, a sociedade como toda não quis fazer financiamento privado de campanha. Então, naquele momento, se mudou para financiamento público de campanha. Tudo bem que a gente pode reavaliar, a gente pode mudar nossa opinião sobre esse assunto, e é impossível fazer campanha num país com a dimensão do Brasil, né, com várias eleições, com pouco dinheiro. Essa é a questão, isso que se coloca. Então, fazer populismo, vamos colocar 5 bilhões do fundo eleitoral no Rio Grande do Sul para outras questões, construir escola e construir hospital, isso é populismo e retórica vazia. Temos menos de 3 minutos. O Ricardo Rous fala agora em 1 minutinho e meio sobre esse assunto e eu passo também a palavra para o Sérgio para a gente ir encerrando o Linha de Frente. Ricardo. Para manter o assunto aqui que já estava em debate na mesa, apenas que foi citado pelo Felipe, realmente tem uma legislação complexa aqui. Apesar de que eu moralmente concordo com a linha de pensamento do Rafael Macri, sim, acho que nesse momento a gente precisava todas as energias e forças para o Rio Grande do Sul, mas tem toda uma lógica jurídica. Para vocês terem uma ideia, no passado existia o Partido Novo que abria mão do fundo e fazia uma propaganda muito grande, não usamos o fundo. Esse fundo foi devolvido para o TSE não aceitou porque é uma legislação específica, ele ficou guardado e agora, esse ano eleitoral, o Partido Novo vai usar esse fundo todo que ficou lá do passado agora. Por quê? Porque realmente exige uma legislação muito específica, é um tema bastante específico. Sérgio, 1 minuto para você. Olha, na minha opinião, existem outras formas de a gente conseguir fomentar a democracia, o PP. O crescimento do fundo eleitoral, deve se lembrar que o fundo eleitoral ele surgiu depois que ficaram impedidas de fazer doações ali, em razão da Lava Jato. Você está coberto de razão, só que surgiu na casa de 1 bi. Depois ele passou para 2 bi. Agora ele multiplicou para 5 bi. A gente vai chegar daqui a pouco com 10 bilhões, 15 bilhões, e aí entra na discussão não é de mudar a lei para poder doar em caso de tragédia. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Mas é ter um freio nesse valor que é gasto com eleições, porque, assim, o Brasil, eu tenho certeza que tem outras prioridades, além de investir dinheiro aí em campanha de gente que você nem quer. Pois é, e a gente vai encerrando o programa de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que durante toda a nossa programação, a gente segue acompanhando com os nossos repórteres no sul do país, o Bruno Pinheiro e a Beatriz Manfredini e toda a nossa equipe, claro, falando sobre, infelizmente, a volta da chuva em Canoas, chovendo muito forte nesse momento, e fica aqui o alerta e o trabalho de resgate. Na sequência, vem aí o Carlos Aros para apresentar o 3 em 1. Nunca imaginei fazer essa passagem de bastão do Linha de Frente para o 3 em 1 com o Carlos Aros. Aros, bom trabalho para vocês. Estamos sempre atentos por aqui. Grande abraço e até mais tarde. Uma passagem de bastão inédita, mas que muito me orgulha, Thiago Berrais. Obrigado. Boa